Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, deputado. Um prazer estar aqui. Prazer todo Obrigado meu. pelo convite. Opa, eu que agradeço e agradeço a paciência aí que eu acabei atrasando. Estava me deslocando na estrada e acabei atrasando um pouquinho para entrar. O Paraná é grande, né, deputado? Muito grande, muito grande. Muito grande. Tudo bem por aí, doutor? Graças a Deus, nessa luta, né? A luta aí da pandemia, mas crendo que 2021 vai ser um ano de muitas conquistas para nós. Com certeza. Bom, doutor, mas estamos encerrando o ano aí com essa resolução, né? Que teve repercussão nacional e deixou muita gente revoltada, não é mesmo? E nós vimos aí a manifestação da ministra Damares, a nossa frente parlamentar também na Câmara dos Deputados, a frente parlamentar em defesa da vida e da família, nos posicionamos pela frente, são mais de 200 parlamentares que compõem essa frente. O senhor, inclusive, já participou de inúmeros eventos conosco, ali na Câmara dos Deputados, de vários debates, lá na época do Estatuto da Família, e várias outras audiências públicas. Sempre que nós convidamos, o senhor tem participado dessa discussão e desse debate. E até o Ministério Público, né, a entidade que representa o Ministério Público pró-sociedade, recomendou que os órgãos públicos encarregados de controle externo do CONANDA, a Polícia Judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário examinem, apurem e punam os integrantes do CONANDA que, ao descumprir aí a legislação federal, instigaram, por meio dessa resolução, apologia a crimes do Código Penal. Bom, doutor Guilherme, o que o senhor achou dessa resolução aprovada aí pelo CONANDA na semana passada? Ela, além de esdrúxula, fere as leis e faz apologia também a crimes do Código Penal. Como que o senhor enxerga tudo isso, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A resolução, ao permitir visita íntima a adolescentes, essa é a expressão da resolução, não fez a ressalva de que, pela lei brasileira, menores de 14 anos não podem, não têm capacidade para consentir no ato sexual. É por isso que o artigo 217-A do Código Penal determina, prescreve crime de estupro de vulnerável, manter relação sexual com menor de 14 anos. Menor de 14 anos. Então, esse é o limite legal do Código Penal, que a resolução rasga, porque ela diz que é possível haver visita íntima a adolescentes, sabendo que, não especificando que os menores de 14 anos, pelo Código Penal, manter visita íntima com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. E esse dado é muito importante, mas algo muito importante também, deputado, a gente salientar, que nós já vivemos uma ação permanente de erotização e incentivo à autonomia sexual de crianças e adolescentes no Brasil. E eu dou uma data para o começo disso, 1997. Eu quero trazer aqui à memória os parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacionais são um documento não tem nem estrutura, não tem nem hierarquia normativa. Eles são, assim, um conselho do Ministério da Educação, em 1997, contemplado nesse documento, Parâmetros Curriculares Nacionais, para as escolas de educação do Brasil. Nesse documento, por exemplo, está a autonomia de vontade das crianças, sendo que o Código Civil diz que são absolutamente incapazes. Mais do que isso, nesse documento da educação, é dito lá que se os alunos tocarem nos órgãos genitais uns dos outros, os professores não devem contar para os pais. Perceba a autonomia de vontade das crianças, segundo esse documento da educação brasileira, cabe às crianças, os alunos, decidirem com os professores
as regras que devem ser implantadas na escola. Mas revogaram o Código Civil, o poder familiar, revogaram. Na prática, eles agem igual fizeram no Conanda, só que agem também na educação. E eles fazem isso por meio de atos assim, não são leis, são atos de terceira categoria normativa, mas que são aplicados na prática. Porque o que o Conanda vai... o efeito prático do Conanda é que abriu-se agora nas unidades de internação de meninas a plena capacidade de prática sexual com adolescentes entre 12 e 14 anos. E essa questão não está aberta na Conanda. O Conanda permite isso. Do ponto de vista da norma posta pelo Conanda, o que eles estão fazendo é isso, diminuindo essa idade de consentimento. Que foi objeto, deputado, está aí no Congresso. O PLS 236 de 2012, a reforma do Código Penal proposta pelo governo da Dilma e pelo Sarney, o projeto de reforma do Código Penal diminuía a idade de consentimento de 14 para 12 anos. Está aí no Congresso isso, hein? Sim. E é exatamente esse tema. Isso não é à toa, é uma ação organizada dos mesmos partidos, dos mesmos movimentos que conhecemos, que querem dar autonomia de vontade às crianças. E eu termino, deputado, com um documento do MEC, Ministério da Educação, de 2011, um guia escolar de prevenção ao abuso e exploração sexual das crianças. Um guia bem grandão assim, é bonito até a capa, crianças e tal. Onde, nesse documento, o Ministério da Educação proclama que crianças e adolescentes têm direito ao prazer sexual. Olha a expressão. Direito ao prazer sexual, que é o que está por trás da questão do Conanda, que está no Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, ao prever as visitas íntimas a adolescentes, o que ele está dizendo? Que o adolescente tem direito ao prazer sexual. O que isso não existe. Agora, na lei está previsto. Essa lei abriu isso para o sistema socioeducativo. Mas na educação brasileira, isso está nesses documentos de segunda, terceira hierarquia normativa. Eu dei aqui uma geral, né, deputado? Mas poderia dar mais exemplos. A gente vê que o problema que vem à tona aí com essa resolução vai muito além disso, né, doutor Guilherme? Então, que nós temos aí outros problemas mais talvez até mais graves, porque a abrangência ela é muito maior de crianças e adolescentes, como esses exemplos que o senhor citou, de documentos aí de dentro do MEC, do Ministério da Educação, que acabam abrangindo aí uma esfera muito maior, um número muito maior de crianças. E um fato interessante, doutor, que eu quero chamar a atenção aqui de todo mundo que está assistindo essa live, e talvez até não teve tempo de aprofundar sobre o que aconteceu, né, com relação a essa discussão em torno dessa resolução que foi fruto aí da última reunião do Conanda. E teve algo interessante que eu quero trazer aqui para conhecimento da população, algumas informações aqui para que as pessoas estejam por dentro do que está acontecendo, é que além desse conteúdo que foi aprovado, polêmico, dessa resolução, uma coisa que muito me impressionou, doutor Guilherme, impressionou muito, demais, e a todos, né, aqueles que lutam também pela família, foi que três instituições, né, que votaram pela aprovação desse documento foram as instituições católicas, a CNBB, a Inspetoria São João Bosco, ligada aos salesianos, e a Fundação Fé e Alegria do Brasil, né, que são ligados aos jesuítas. E vocês sabiam, né, todo mundo que está assistindo essa live, vocês sabiam que como o placar de votação foi 14-9 pela aprovação, se essas entidades católicas tivessem votado contra a resolução não teria sido aprovada.
nós realmente queremos acreditar que as indicações desses representantes por essas instituições católicas foram um equívoco e que serão revistas. Eu, inclusive, estou pedindo isso, doutor Guilherme. Já encaminhei um ofício ao presidente da CNBB para que ele reconsidere a indicação da mulher que estava lá votando em nome da CNBB, e faremos o mesmo com as outras duas instituições católicas. Mas isso causou muita estranheza. Causou também para o senhor, doutor Guilherme? Olha, deputado, vou ser sincero, eu participo de alguns grupos onde há advogados, membros do Ministério Público. Lamentavelmente, muitos católicos já têm a mentalidade dos ativistas sexuais. Lamentavelmente. E escolas, inclusive. Eu não vou falar o nome da escola, mas eu vou lhe dar um exemplo de uma escola católica, conhecida no Brasil, que uma mãe me fez uma ligação, mandou áudio, inclusive. O filho dela mudou o comportamento, uma criança de 4 anos. Quando o filho mudou o comportamento, essa mãe vai falar com o filho e descobriu o quê? Que tinha um coleguinha na sala de aula, 4 anos, hein? Que estava pegando no pintinho dele, estava dando um beijo na boca dele. Isso tornou a criança muito alterada. A mãe, então, vai na escola falar com a professora, uma escola católica de cunho nacional, viu? A mãe vai na escola falar com a professora e conta tudo. Sabe o que a professora disse para ela, deputado? Amigos, a professora disse que na escola eles deixam os meninos se tocarem. Porque é importante que eles se toquem e tenham uma experiência um com os outros. Ela ficou aturdida, imaginou que a professora fosse maluca. Ela vai, então, na coordenadora do ensino infantil e houve a mesma justificativa. Ou seja, os colégios católicos precisam ser vigiados aí do ponto de vista até da lei, porque é ilegal permitir isso. É ilegal. Mas eles já estão com a ideologia de gênero, a ideia de identidade de gênero disseminada. E aí, deputado, meu alerta, além de exigir desses 3 representantes, eu acho até que devia se exigir deles publicamente. A igreja e as autoridades eclesiásticas deviam convidar esses 3 para virem justificar perante os católicos, perante as entidades e a comunidade dos católicos. Eu digo, não em geral, mas de forma organizada, para que eles também digam as suas razões. Agora, o mais importante, deputado, é lá na base, é lá no chão de fábrica. São as famílias católicas. Elas estão desamparadas, desassistidas. Então nós precisamos dar orientação para os padres, para as famílias, para o movimento leigo católico. Nós precisamos sair da esfera de reclamar apenas, precisamos fazer o que o senhor está fazendo, que é levantar a luz sobre essa causa, mas nós precisamos entender que também lá atrás, quando terminar essa causa, a situação não está boa nas igrejas e nas famílias. Então nós temos a possibilidade, é o que eu estou insistindo com as igrejas brasileiras, a ideia de cuidar das famílias, orientá-las. Então, louvo a sua iniciativa e acho que deve ser chamado esses 3 representantes para que eles venham expor publicamente ou perante as esferas competentes das instituições, né, para que eles justifiquem. E aí, diante disso, claramente não há justificativa para o que foi feito, a menos que a pessoa votou sem saber, né? Que acontece isso, né? Mas aí eu acho que não é o caso, né, doutor? Não é o caso. Não é o caso. Bom, doutor Guilherme, eu acho que vale a pena a gente desmembrar, né, aqui alguns dos artigos e analisar aí ponto a ponto deles. E mostrar para o pessoal que nós acompanhar quais as consequências de cada um. Eu acho que isso é muito importante.
Porque eu até fiz essa brincadeira também, viu, doutor Guilherme, que a gente só teria perdão caso a pessoa não tivesse lido, né, e votado ali no susto, né, ou justificasse. Mas não é o caso. Eles, inclusive, então, estão aí nos bastidores tentando se defender, aí, tentando defender o indefensável, né? Mas nós vamos falar aqui ponto a ponto de alguns artigos, acho que eu considero mais polêmicos, que foi aprovado dentro dessa resolução, e que são gravíssimos, como, por exemplo, o artigo 41. O artigo 41 autoriza visitas íntimas a menores infratoras, a partir dos 12 anos de idade, independentemente de sua orientação sexual ou identidade e expressão de gênero, em unidades socioeducativas. Segundo os membros do CONANDA, doutor Guilherme, eles afirmam que, com base na lei do SINASE, artigo 68, é assegurado ao adolescente casado ou que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima. Assim, para eles, o direito à visita íntima somente seria, então, permitido em caso de casamento ou união estável. Eles também argumentaram, doutor, que o Código Civil estabelece que o homem e a mulher, com 16 anos, podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Mas, doutor Guilherme, para o adolescente ter reconhecido a união estável, o Código Civil diz que a união estável é configurada por uma convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Como pode o adolescente ter reconhecida uma união pública e duradoura com o objetivo de constituição de família, se as relações anteriores aos 14 anos configuram crime? Como que pode isso, doutor? E esse argumento que eles estão utilizando, doutor Guilherme, como está tendo grande repercussão e revolta pela sociedade, eles estão usando também para justificar junto aos bispos do Brasil, né? Porque a mulher lá, que ficou conhecida pelo Brasil todo agora, a representante da CNBB, uma vez representando a CNBB no CONANDA, ela está votando em nome dos bispos do Brasil. Então, eles estão usando esses mesmos argumentos para se defender junto aos bispos. Mas como que a gente explica essas relações, doutor, anteriores aí aos 14 anos, que configuram crime, como o senhor já disse? Exatamente, por causa da fragilidade psicológica. A criança e o adolescente menor de 14 anos, ele não tem ainda desenvolvimento pessoal, físico, biológico e psicológico. Ainda que muitas vezes eles tenham tamanho, estatura, isso não é suficiente, ele não tem capacidade de entendimento. E veja as repercussões da relação íntima, a gravidez. Imagine se uma criança de 12 anos grávida choca qualquer um. Ora, ela não tem capacidade biológica. Mas é mais do que isso, a lei é claríssima. Menores de 14 anos, meninos ou meninas, hein? A resolução se refere às infratoras em unidade de internação. Só que menor de 14 anos não tem capacidade de consentimento. Não tem capacidade de consentimento sexual. Não há justificativa. Né? Não há justificativa. E, portanto, essa é uma norma que ela vem claramente, eles dão essa justificativa. Nada disso está lá, né? Nada disso está na resolução. A resolução doutor, não tem...
Doutor Guilherme, o senhor já falou no início, mas é importante a gente ressaltar que na resolução não tem esse freio da idade, né? Em momento Não. algum está aberto, né? Exatamente, deputado. A ausência da especificação que o Código Penal estabelece. Eu vi alguns juristas falando, não, mas o gestor da unidade vai conhecer o Código Penal. Meu Deus, meu Deus. É porque se fosse violência... Gente, se essa norma violasse a unha de um membro de uma minoria, estava no Jornal Nacional o escândalo. É isso mesmo. Se essa norma de qualquer órgão violar, tirar um fio de cabelo de um membro de uma minoria, esse caso tinha parado o Brasil. Os jornalistas, a imprensa. Como é criança, veja, esses que votaram aí, católicos que votaram, esses aí tinham que justificar, e ao justificar, é demissão, a menos que a liderança católica contemple como possível manter relação sexual com a criança de 12 anos, com um adolescente de 12 anos. O que eu acho que não é o caso. Agora, a gente não pode apenas ser, tem que parecer também. Por isso os bispos e as instituições, e aí entra, deputado, a sua postura e dos católicos seríssimos, que são a maioria, que devem constranger os perversos no seu meio. Porque um dos problemas dos cristãos é acharem que tudo é oração. Que tudo vamos ver como Deus faz. O cristão, ele é mão de Deus. E muitas vezes, Deus quer usar os homens de bem para expulsarem os maus. E eu quero aqui deixar uma passagem bíblica para vocês. Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 34. Mediante a fé, diz o texto em Hebreus, conquistaram reinos, praticaram justiça, expulsaram o inimigo do campo de batalha. Você vai ver lá, as traduções podem mudar, mas o que eu estou dizendo, a fé sem obras é morta. Os cristãos têm que restaurar aquele brio. Nós somos homens de oração, mulheres de oração, nós vamos à missa, nós vamos sim, nós lemos a Bíblia, nós somos corretos, mas há um momento em que o cristão tem que levantar a mão e expulsar os que praticam iniquidade. E eu dou outro versículo, capítulo 2 do Evangelho de João. Jesus fabrica um azorrague e expulsa os iníquos do templo. Eu queria falar disso porque eu creio muito, deputado, que os católicos têm um protagonismo para a nação brasileira, além das igrejas. E espero que os que estejam nos ouvindo aqui, e também a você, deputado, eu parabenizo por isso, por estarmos aqui hoje. Mas é preciso além das postagens e dos discursos. É isso mesmo, doutor Guilherme. A gente tem que ir além das postagens e dos discursos e, de fato, atacar esse perigo que são essas pessoas que hoje ocupam um cargo, uma função de extrema importância e relevância dentro de um conselho como é o CONANDA, representando aí instituições católicas, e nós não podemos nos calar. Eu, claro, como católico, não vou me calar. Como pai de 2 crianças, não vou me calar. Como cristão, não vou me calar. Tenho sido procurado, o senhor sabe, né, o quão grande é o respeito dos cristãos, dos evangélicos em todo o Brasil pelo nosso trabalho na Câmara. E muitos me procuraram para tentar entender e compreender o que estava acontecendo. E eu disse a todos que nós não vamos nos calar até que essas pessoas sejam pelo menos destituídas do cargo. Com relação à resolução,
nós vamos adotar todas as medidas possíveis para derrubar e impedir de que ela prospere. Mas nós também não podemos nos calar com essas pessoas que estão lá representando e que tinham que representar um pensamento cristão, um pensamento baseado na doutrina cristã. E não diferente disso, não estão lá para aceitar as coisas, goela abaixo. Nem que fosse o único voto contrário, mas o voto tinha que ter ficado explícito, para que nesse momento, doutor Guilherme, nós pudéssemos até nem ter que falar sobre isso nessa live. Pudéssemos atacar o problema em si apenas. Mas nós não podemos deixar de denunciar. Então nós vamos continuar cobrando todas essas instituições católicas para que essas pessoas sejam afastadas dos seus cargos. E que outra pessoa com condições de representar o pensamento cristão, representar essas entidades católicas, ocupe tal posição. Mas eu quero ir além disso, doutor, além aí do artigo 41. A resolução, ela também permite, no artigo 23, que no caso de haver casais homossexuais, os pares aí homossexuais, entre as adolescentes na unidade socioeducativa, elas poderão permanecer no mesmo alojamento, sendo, entre aspas, levado em conta o direito ao exercício da sexualidade, da afetividade e da convivência, fecha aspas. Vocês não acham que esse artigo não irá facilitar e muito a ocorrência de abusos sexuais? Doutor Guilherme, não é fácil, não é difícil a gente imaginar uma adolescente de 17 anos coagindo e ameaçando uma de 12 a dizer que elas têm um relacionamento afetivo, a fim de coabitar com a menor para abusar dela ali naquele ambiente. Não é isso mesmo, doutor Guilherme? Veja, além disso, deputado, perfeito, a unidade de internação ela é um lugar do o mais forte prevalece. O mais forte prevalece. Isso no mundo todo. Então, as meninas de maior idade, maior tamanho, elas se impõem com as menores. E ali a lei do mais forte, por mais que se tente fazer alguma coisa, não é possível vencer essa norma. Agora, quando você abre caminho para que o mais forte tenha o mais fraco como objeto sexual, é isso que vai acontecer. Não está escrito, mas é o que vai acontecer na prática. Agora, mais do que isso, a ideia de ordem. Então, o que eles estão fazendo aí? Eles estão desordem. Ora, quando você abre ninguém pode impedir a manifestação do afeto ou da sexualidade, você está dizendo que as pessoas podem a qualquer momento exercer sua sexualidade. Imagina, Diana, você chega num restaurante, tem duas pessoas lá se beijando eroticamente, pornograficamente. Porque uma coisa é você dar um beijo no rosto, de despedir, outra coisa é o beijo erótico, pornográfico, não é? Esse beijo, ele constrange o adulto, constrange as pessoas. Aqui não é o lugar, numa aula, dois alunos resolvem se beijar. Essa norma aí permite, durante a aula, que dois alunos se beijem na boca. No caso da unidade de internação, você vai ver o quê? Ninguém pode impedir a manifestação da minha sexualidade. E aí o que acontece? As meninas podem resolver se beijar durante a aula na unidade de internação. Elas podem resolver se beijar durante o almoço. Quer dizer, constranger um ambiente, porque as pessoas ali não estão para isso naquele momento. Cada momento tem uma... E o lugar de internação precisa de muita ordem. Precisa de ordem. Então, em nome dessas minorias, que eu diria, ou desses perversos, você está causando o transtorno nas unidades. Porque é isso que vai acontecer. É claro que as pessoas têm que ser respeitadas. É claro que elas são respeitadas não apenas quanto à sexualidade, quanto aos seus valores, sim. Mas há momento para isso ou para aquilo.
E o que essa norma abre é um caminho para que se faça a desordem. E quem for contra, você vai ter a imprensa para dizer, ó, o diretor aqui é homofóbico. Porque eles trabalham como hienas. A hiena só trabalha em grupo. A hiena sozinha, ela não faz nada. Então eles são um grupo de hienas que escolhe uma pessoa para derrubar. Ou para, como se fala, assassinar a reputação. Então eles vão fazendo isso. E aí vão tendo eficácia com o megafone da mídia, que é todo deles também. Então, essa é fato. O deputado tem toda a razão. Com certeza. Eu acho que eu me equivoquei aqui, eu citei o artigo 21, mas o que eu mencionei era sobre o artigo 23. O artigo 21 falou. vem agora. O artigo 21 vem agora, doutor, que eu quero citar aqui também. Ele também diz que serão vedados em relação às adolescentes lésbicas quaisquer impedimento de contato afetivo, de amizade, de convivência com as demais adolescentes. Nós nem precisamos entrar aqui no mérito da opção sexual. Não vamos entrar aqui no mérito da opção sexual da adolescente. Nesse caso, pois, é grave, é que esse artigo, na prática, ele libera, dentro da unidade socioeducativa, o oba-oba. Em quaisquer locais da unidade socioeducativa. Então, vamos supor aqui, doutor Guilherme, vamos supor que a dupla lésbica decidir se tocar, fazer sexo ali no meio do estabelecimento. Ninguém vai poder impedir. Não é isso, doutor? Isso já está na prática, deputado. Isso já começa a acontecer na sociedade como um todo. Quer dizer, não são os gays, viu? Não são lésbicas, não. São os ativistas. Porque muitos gays e lésbicas, eu diria, talvez a maioria, são pessoas de bem. São pessoas de bem. O adolescente é diferente. Ele é revoltado. Ele quer chocar. É por isso que tem que ter pai e mãe. Tem uma outra coisa importante aqui para mencionar. Cadê o poder familiar? Foi revogado? Um tema importante, viu, deputado? Na unidade de internação, o adolescente é recolhido quando pratica um ato infracional análogo a crime, né? Furto, roubo, estupro, não é? Mulher pode praticar estupro? Sim, pode até. Agora, o que acontece? Quando a adolescente é posta numa unidade de internação, não revogou o poder familiar. A menina de 12, de 14, de 15 ou 16, se tem um pai, uma mãe, um responsável, permanece em vigor o Código Civil e a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, inclusive quanto ao consentimento a diversos atos da vida civil. Ora, o pai e a mãe não está sendo ouvido. Não está sendo ouvido. Essa adolescente está sujeita ao poder. Então eu quero trazer aqui um alerta de outra violação dessa norma, que não se prevê a oitiva ou a anuência do pai, da mãe ou responsável pelo adolescente que está sujeito à internação. Com certeza, doutor. Esse detalhe é fundamental e importante ser reforçado aqui, essa observação. E a gente vê que tudo isso é muito grave, né? E quanto mais eles tentam se defender, mais grave ainda fica, porque continua a afirmação, né, de que, de fato, a intenção era a aprovação dessa resolução. Então, que não tinha nenhuma desinformação ali, estava todo mundo consciente do que estava votando, e interessante que apenas os votos contra que foram computados foram os votos do governo federal, né? O governo federal que vem sendo o tempo todo atacado, né? Foram os votos ali que se posicionaram contra essa resolução. Mas
Nós vemos que tudo isso é muito grave, vemos que o Judiciário já está tomando aí as medidas necessárias para a apuração também de tudo isso. E eu, representando aí o Legislativo, eu quero anunciar aqui que hoje eu apresentei um projeto de decreto legislativo, doutor Guilherme. Muito bom. Para sustar a resolução. Além disso, eu apresentei um requerimento de convocação para que a presidente do CONANDA compareça ao plenário da Câmara dos Deputados, para dar esclarecimento sobre a resolução. Nós não vamos deixar barato tudo o que está acontecendo. Há mais alguma coisa, doutor, na sua opinião, como deputado federal, que nós podemos fazer e realizar nesse momento? Além de tudo isso, e é claro, das contribuições que o senhor já pontuou bem aqui, deixou bem claro. Não, deputado, só agradecer mesmo ao convite, trazer luz, é claro, a resolução do CONANDA foi bem lida por você leu aqui os detalhes dela, ela se remete à lei do Sistema Nacional Socioeducativo, essas questões jurídicas, os perversos querem ficar nelas, né? Os perversos são assim, eles querem as questiúnculas jurídicas porque não tem fundamento nenhum. Então eles ficam se apegando àquilo que dá alguma forma de discurso para eles. Parabéns, porque o senhor não caiu nisso, nós não vamos cair nessa. Eu estou no artigo 217A do Código Penal, eu estou no artigo 78 e 79 do Estatuto da Criança, e 241E também, que falam sobre a questão da pornografia e exposição da criança ao erótico e ao pornográfico, e nós precisamos pensar na defesa das crianças, da família, dos adolescentes. E é esse o trabalho, parabéns, o decreto vai ser muito importante. Isso vai ser uma vitória para o Brasil. E nós precisamos ter mais deputados. Aliás, temos deputados que são envolvidos, sabemos disso, mas precisamos agora não ficar só na defesa. Porque, veja, estamos defendendo um ataque desses perversos, desses violadores da infância. Nós precisamos agora atacar. Não podemos ter outra atitude, é isso que eu proponho. E agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui com você e a todos que participaram também. Um forte abraço. Boa noite. Doutor Guilherme, uma boa noite. Se Deus quiser, no ano que vem, retomando as atividades na Câmara dos Deputados, eu quero desde já, deixar aqui o convite para que o senhor possa comparecer conosco ainda no início ali das sessões legislativas, para que a gente possa pensar de fato em uma agenda que possa atacar esses problemas que envolvem a criança, o adolescente no nosso país. Existem várias ações que podem ser adotadas, inclusive no âmbito agora do Legislativo Municipal, né, doutor Guilherme? Perfeito. É importante a gente destacar que inicia-se agora no Brasil um ciclo novo aí com prefeitos, vereadores, e eu acho que nós temos muita coisa para falar para nessa esfera municipal de ações que prefeitos e vereadores podem adotar no âmbito municipal, porque toda essa discussão ela precisa também alcançar lá na ponta, não é verdade, doutor Guilherme? Deputado, eu até encaminhei para a sua assessoria o modelo do decreto municipal Criança Protegida. É um decreto, é um modelo, é uma sugestão para o prefeito de cada cidade do Paraná, do Brasil. É uma sugestão para o prefeito, porque esse modelo que eu elaborei, ele é uma consolidação das leis que protegem criança e a família. Então é um decreto que restabelece a ordem nos serviços públicos da sua cidade sobre o respeito à dignidade sexual das crianças, à fragilidade psicológica das crianças e à prerrogativa das famílias. Está tudo no Estatuto da Criança, Código Penal, Código Civil, Constituição. O decreto é inexpugnável, deputado. Por quê? Porque ele reproduz o que está na Constituição. Ele reproduz. Só que eu peguei as leis esparsas, as normas que estão, né, cada uma em uma lei, e consolidei no decreto. Não precisa de lei municipal.
O prefeito pode ter prerrogativa constitucional de decretar o respeito à criança na sua cidade. Então, é uma sugestão que aí a ideia é levar para cada prefeito e mobilizar a sociedade, deputado, porque não adianta também decreto sem sociedade presente. Porque as pessoas vão... A gente vai ter mais uma lei na prateleira, um decreto, né? E não precisamos disso. O que nós temos que fazer é o prefeito decreta e a sociedade civil exige o respeito. Então, esse é o caminho que eu vejo que a gente pode fazer. Obrigado. É verdade. É verdade, doutor Guilherme. Nós vamos deixar essa live salva aqui para que vocês que não conseguiram assistir desde o início com o doutor Guilherme Shelby, vamos deixar salva aqui no meu Instagram, Diego Garcia Paraná, ou também no meu canal no YouTube, Diego Garcia PR. Vocês podem lá nos ajudar a divulgar, compartilhar essas informações muito relevantes. E eu já deixo, então, doutor Guilherme, o convite, porque eu estou sendo procurado aí por prefeitos, vereadores de todo o Brasil. Né? Desde do pós-eleições aí, a procura aumentou. Esse ano, nós tivemos aí uma procura muito grande, no pós-eleições ainda maior. E eu estava aqui pensando como fazer e o que fazer para que a gente consiga atender o maior número de representantes possível do país, né? Então, nós estamos organizando com especialistas do Brasil todo um material para formação, orientação desses novos parlamentares, desses novos gestores municipais em todo o Brasil. Então, em breve a gente vai lançar. E eu já deixo aqui o convite, doutor, que eu quero ter o senhor aí na primeira mesa, na mesa de abertura, aí para já poder, de primeira mão, a gente entregar para o Brasil todo esse material que é extremamente importante, buscando o respeito das nossas crianças, que, como diz a Constituição, no artigo 227, elas merecem uma especial proteção. E muitas vezes essa proteção ela não está sendo dada e não está sendo devida. Doutor Guilherme, um forte abraço e se quiser deixar alguma mensagem aí para todo mundo que está acompanhando, fique à vontade. Obrigado, deputado. Obrigado a todos que participaram, viu? Uma honra estar com vocês aqui. Forte abraço. Boa noite, deputado. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.